Olá, alunos, professores que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine e vou mediar aqui mais uma aula do professor Mauro. Nossa aula de hoje depende de quem vê. Vamos ver quais são as habilidades. Os professores deem um print na tela. Então, a habilidade é EF08LP04B, EF07LP08. Objetivos da aula: identificar e reconhecer a função dos adjetivos em gêneros textuais que apresentam predominância da descrição. Mauro? Olá, Elaine, olá, alunos e professores, de volta aqui com a nossa aula. Estamos ainda naquela sequência de atividades falando do texto descritivo. Hoje é a penúltima aula. Amanhã encerraremos com o tema autorretrato, né? E hoje a gente já, como a professora antecipou, a gente vai falar sobre a importância do uso dos adjetivos em textos que têm a predominância da descrição. Ou seja, como caracterizar aquilo que a gente vê, né? E a característica, ela depende de quem vê, né, professor? Perfeito. Às vezes é bom para mim, é ruim para você, é ruim para o outro. Às vezes é lindo para mim, é mais ou menos ou feio para o outro. Então, essa questão do uso do adjetivo ligado à subjetividade de quem descreve. Para começar, então, vamos falar dos conteúdos de hoje, né? A importância do uso dos adjetivos na descrição para criar efeito de sentido, análise das diferentes funções dos gêneros textuais com predominância descritiva. E é bom lembrar essa questão de falar de predominância descritiva, porque a gente está falando de textos que nem sempre eles são descritivos. Eles podem ser textos narrativos, né? Mas que têm uma certa predominância descritiva. Então é isso que a gente tem que analisar nessa questão dos gêneros textuais. Eles nem sempre são 100% um tipo. Pode ter aí variações, né? Ser composto de vários tipos de texto. Bom, vamos lá. Para começar, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte: analisem a imagem que está na tela, que é semelhante à do caderno Aprender Sempre, e verifiquem pela imagem quais as características que você atribuiria ao ser que está aí sendo descrito na imagem, ao ser que está na imagem, né? Como você descreveria esse ser, né? Com que palavras você o descreveria? Vocês têm aí 30 segundos para poder mandar as respostas no chat e a gente volta daqui a pouco. Vamos lá então para algumas respostas. O aluno Gustavo colocou bonito, alegre, rápido. Deixa eu ver o que mais. Cachorro cinza com coleira verde. Grande, forte e viril. É isso aí. A aluna Mirelle, né, colocou um cão bravo, forte e bonito. Né, sempre colocando a questão do porte do cachorro, né? Cão, porte grande, branco e cinza, né? Pro Lucimara. Robusto. Isso, sempre colocando essa questão. E assim, a imagem, ela chama atenção para a questão da robustez, né? Do cachorro mais forte, né? Então, isso aí, que é que a gente fez um exercício inicial mostrando o quê? Quais são as palavras que a gente usa para caracterizar? Todos sabem que é um cão, todos sabem que é um cachorro, mas e como a gente caracteriza? Porque parece que é óbvio quando a gente olha, nós estamos olhando para a imagem, todos olhando, a impressão que dá é que é muito óbvio as características. Só que quando as pessoas começam a se pronunciar, você percebe que cada um vê de uma forma, né? Por isso que a gente colocou o tema da aula, depende de quem vê. Então, em cima disso ainda, a gente vai trabalhar a questão da importância dessas palavras aí que vocês vão ver na tela. Olha só, o que são adjetivos? Então, os adjetivos são palavras que caracterizam os seres de um modo geral. Eles se referem aos objetos e às pessoas, expressando a estes especificações. Associam-se aos nomes com os quais concordam em gênero, que pode ser masculino ou feminino, número singular ou plural, e grau comparativo e superlativo. Veja os exemplos. Cão bravo, né, em relação àquela figura lá, cão bravo, cão valente, cão feroz. De qual você tem mais medo? Então é uma perguntinha que vocês podem já responder agora para mim aí no chat.
Se eu falar cão bravo, cão valente ou cão feroz, de qual você tem mais medo, né? Qual é a palavra ou a característica que gera em você um pouco mais de apreensão? Vamos ver se eles já conseguem subir aí. Cão bravo, cão valente ou cão feroz? Né? Tem aquela plaquinha no portão lá, cuidado, cão bravo, cão feroz, né? As pessoas estão mandando aqui, já a Pro mandou feroz, né? Pro, tem mais alguma aí? Feroz também. Feroz, né? Feroz. Cão bravo colocaram. Feroz. Feroz está predominando. Eu acho que dentre as três, se a gente colocasse cão valente, essa talvez não gerasse tanta apreensão, né? Se você for prestar atenção, o cão valente, porque o valente ele vai remeter talvez a outro sentido, né, Pro? Sim, geralmente a gente coloca numa questão mais romântica, né? A O questão cão do valente é aquele que é corajoso, né? E dá mais ideia de proteção. De proteção. Quando a gente coloca feroz, exatamente. é mais agressivo, né? Mais Tipo, agressividade. esse cão valente talvez não fosse aquele cão covarde, né? Quando o dono está em alguma situação, ele se coloca na frente e tal. Mas aí não traz essa ideia de perigo. Isso. Já o feroz e o bravo já traz a ideia de perigo. Perceba que as palavras, elas parecem sinônimo, mas elas têm, pela escolha ou com o contexto que você usa, ela pode trazer sentidos, efeito de sentido completamente diferente. Prosseguindo com a aula, nós temos uma leitura agora na tela, tá? Que a gente vai fazer de 2 textos, para a gente perceber como que essas escolhas dos adjetivos, né, para caracterizar os seres, podem transformar o sentido do texto, né? Então, eu vou ler o texto, eu vou pedir para Pro ler o texto 1 para mim, e eu leio o texto 2, só para revisar um pouco aqui. Ela é paulistana e tem 15 anos. É branca, com 3 grandes e lindas manchas pretas pelo corpo. Seus olhos são castanhos claros, tem pelo macio, focinho preto, como uma jabuticaba e possui apenas 4 dentes grandes e amolecidos. É mansa, carinhosa e muito inteligente. Ela atende pelo nome de Maia e sumiu de casa desde maio de 2010, deixando toda a família preocupada. Usa uma coleira preta que tem seu nome gravado. Resumindo, ela é muito mimosa. Pedimos, gentilmente, que quem tiver encontrado a nossa preciosidade, essa bela cadelinha, entre em contato com a família Maia pelo telefone 11 9678 1718. Olha, então temos o texto 1 falando sobre um anúncio, né? Procurando algum ser que desapareceu. Né? Nós vamos para o texto 2 agora, logo em seguida, que é um poema chamado Noites Amadas. Por favor, na tela. Olha lá. Ó noites claras de lua cheia, em vosso seio noites chorosas, minha alma canta como a sereia, vive cantando num mar de rosas. Noites queridas que Deus prateia, como a luz dos sonhos das nebulosas. Ó noites claras de lua cheia, como eu vos amo, noites formosas. Vós sois um rio de luz sagrada, onde sonhando passa embalada minha esperança de mágoa nua. Ó noites claras de lua plena, que encheis a terra de paz serena, como eu vos amo, noites de lua. Esse é um poema da poetisa Alta de Souza, né, de 1898. Então perceba que aí também está sendo descrito algum ser, né, algum objeto, alguma coisa que tem característica bem destacada com as palavras que a gente costuma chamar de adjetivo. Um chat para analisar esses textos lidos, e aí eu quero a participação de vocês, é para vocês encontrarem nos 2 textos palavras que expressem características dos seres descritos. Então eu fiz a pergunta, eu vou voltar a tela com o texto para ficar aí, eu vou dar um minutinho para vocês voltarem com a resposta, tá? Palavras que caracterizam os seres descritos nos 2 textos. 1 minuto.
Antes de a gente começar aqui com as respostas, a sua turma do nono, ó, 10 aí eles participam. Nossa, eles são super, demais. Parabéns, pessoal, alunos, professores. Realmente procede esse seu elogio, porque são alunos destacados mesmo. A Elisa colocou olhos pretos, depois a Projurema. Noites claras, chorosas, queridas, formosas. Depois temos aqui, texto 1. Focinho preto, mansa, carinhosa, claras, chorosas, luz sagrada. Depois temos a Gabriele. Cadela branca, carinhosa, noites claras, luz sagrada. Muitos, aí, né? Muitos eles conseguem localizar, né, facilmente. Eu acho interessante isso. Isso realmente merece parabéns, porque são, às vezes, itens que a gente está retomando, né? Alguns conteúdos que a gente está retomando, mas eles têm muito gravado. E algumas coisas a gente tratou em aulas passadas, mas eles gravam mesmo. Sim. E continuam participando. Parabéns. Vamos ver então o que vem aí para frente. Eu não vou dar spoiler, eu queria começar a explicar, mas senão eu vou acabar dando spoiler. Então, nesse próximo chat é o seguinte: quais são os seres e objetos descritos no texto 1 e 2? Não precisa nem dar tempo, porque eles já sabem e eu sei que eles já vão subir a resposta aí. Os seres que são descritos no texto 1 e 2. Então, no texto 1 está descrevendo um ser, no texto 2, outro ser, ou objeto, né? No texto 2. Lembrando que objeto aí a gente vai tratar de alguma coisa que não seja um ser, né? Porque quando a gente fala de ser, a gente está falando de algo que tem vida, né? Qualquer coisa que não tem vida, a gente vai tratar como objeto. Então, no texto 1, qual é o ser que está sendo destacado? No texto 2, qual é o objeto que está sendo destacado? Vamos ver as respostas. O Guilherme colocou cachorro. Depois temos aqui cadela. No texto 2, noites. Texto 1, cadela. 2, lua. A aluna Júlia colocou. Cão e noite. Uma cachorrinha. Noites. A aluna Luana. Sim. Texto 1, cadela. Texto 2, noites de luar. Perfeito. E aí é legal ela falar lua, tem uma aluna que colocou lua, né? Ela falou lua porque assim, o item mesmo que está sendo destacado no poema são noite, né? Uma noite de luar, uma noite. Só que no meio do poema acaba descrevendo a lua, que faz parte, né, desse ambiente noturno. Então ela colocou aí lua, e não está errado, faz parte do contexto, né? Sim. Embora o principal seja noite. Vamos ver o que tem mais aí no chat. Pela forma como os adjetivos são empregados nos dois textos, qual a relação entre os autores e os seres ou objetos descritos? O que eu quero saber aqui? Como está sendo descrito, qual é a relação que o autor tem com os seres? É uma relação muito próxima? É algo que não tem muita proximidade, está simplesmente relatando? Como vocês percebem, tanto no texto 1 como no texto 2, qual tipo de relação que há entre o autor do texto, no caso do poema eu lírico, e o autor do anúncio, e os seres, objetos destacados. Eu vou dar aí, acho que dá para dar uns 30 segundos para eles, pelo menos, elaborarem a resposta e mandar para a gente vai lendo conforme voltar. Voltando, a Elisa colocou carinho, admiração. Pro Carla, relação de afinidade, relação próxima. O Pedro colocou afeto e intensidade. Teve uma aluna que colocou nenhuma. Nenhuma, acho que, assim, ela se absteve de responder, né, mas nenhuma não dá, porque assim, no anúncio já dá para perceber a questão de afinidade, de carinho, a forma como descreve, tanto que eu ia fazer uma pergunta, até agora a gente já vai entrar nisso, como que é possível perceber que está se falando de uma cachorra, né? De uma cadela? Como é que é possível perceber? É possível perceber por algumas marcas linguísticas que são próprias, né, de falar de cachorro, como coleira, né, manchas na pele e tal, mas o tempo todo ele trata descrevendo como um ser de muita proximidade, né?
por quem tem um carinho. Não trata daquela forma muito, é um animal só, um animal que vocês acham por aí. Não, você percebe que trata com bastante afinidade. Como se fosse da família, como né? se fosse da família, né? Que é o que normalmente as pessoas que criam esses bichinhos tratam, né? Sim. Então você percebe a afinidade sim no anúncio. E no poema, o eu lírico, ele trata a noite também com esse carinho, porque a noite traz para ele prazer, uma sensação de coisa boa, tranquilidade, né? De tranquilidade. Então, é possível ver sim uma relação próxima de carinho, de encantamento, como a professora colocou aqui, né? A professora Eliana, só para não deixar de destacar, é uma relação de encantamento, de proximidade, de afinidade. Perfeita a resposta. Agora a gente vai entrar no outro tema, que vai falar sobre a ordem altera o contexto. Porque tem uma máxima na matemática que fala que a ordem dos fatores não altera o produto, quando está se falando de produto, ou seja, de multiplicação, né? Não importa de que lado estão os fatores, o resultado é o mesmo. Mas no caso aqui, a gente vai mostrar que a ordem da posição das palavras, quando se trata de adjetivos, pode sim alterar o contexto. Vamos ver na tela aí. Normalmente os adjetivos são alocados após o substantivo, que modificam. Então você escreve primeiro o substantivo e depois vem o adjetivo. Na língua portuguesa é muito comum isso, né? Mas em alguns casos, quando há a intenção de modificar o sentido que lhe é comum, eles podem vir antes, eles vêm antes, né? Então o adjetivo normalmente vem após o substantivo, mas se você quer trazer uma outra ideia, modificar esse significado que é o mais comum, normalmente as pessoas põem o adjetivo antes. Vamos ver alguns exemplos aí na tela, ó. Falso amigo. Amigo falso. Senhora professora, professora senhora. Rapaz pobre, pobre rapaz. Perceba que o posicionamento da palavra muda totalmente de sentido. Olha, continua na tela aí, ó. Falso amigo, a gente pode falar que é o quê, Pro? Você está falando que é um falso amigo. Se o falso vem antes. Coloquei a professora aqui num problema que eu não combinei com ela, hein? Sim, porque nesse... Cadê? Deixa eu ver. Falso amigo. Essa aí, Mauro, sinceramente, eu não vi assim tanta não diferença. Na última ali... É bem sutil, mas fala da última, então. Na última eu achei mais. Rapaz pobre e pobre rapaz. O primeiro está dizendo que ele é financeiramente, vamos dizer pobre, assim, né? Isso. Pobre. O outro está mais uma ideia de, vamos dizer assim, pobre de espírito, coitado. Né? Então, pobre rapaz, sim, coitado dele. O falso amigo falso, o falso amigo é aquele que não é amigo, né? É bem sutil, mas é aquele que não é amigo. Então, assim, parece ser amigo, mas não é. Ele não é seu amigo. O amigo falso é aquele que você sempre considerou próximo, amigo, né? Mas ele te traiu. Né? Então, percebe, ó, no primeiro ele nem amigo ele está se fazendo de amigo, você talvez nem conheça, ele está se fazendo de amigo e tal. E aí é o falso amigo, ele se coloca como amigo, mas não acredita nele. Já o amigo falso, a gente pode dizer que é aquele que já é seu amigo, mas ele está te traindo e você foi descobrir bem depois, né? E você vê que é bem sutil o entendimento, você pode usar os dois aí. Senhora professora, uma professora maravilhosa, né? Uma professora que traz muito conhecimento, que tem uma destreza aí na hora da aula, né? E a professora senhora seria a professora mais com uma certa idade, né? Então, a professora é uma senhora, tal. Então, perceba que a colocação do adjetivo muda o efeito de sentido, né? Então, isso é importante quando a gente está produzindo os nossos textos. Alguém comentando alguma coisa? Vamos lá. Ó, não sei se tem a ver com o conteúdo da aula, mas como depende de quem vê, olha como vendi um carro certa vez. Coloquei o verbo olhando em meu número de celular no cartaz em um carro. A curiosidade foi tamanha para saber o que significava aquele olhando, que dezenas de pessoas acabaram sabendo que eu estava vendendo o meu carro. Vendi. Vendeu. Não é que não tem a ver com a aula, tem sim, tem, porque essa questão do uso das marcas linguísticas, né, para poder criar curiosidade, e criou um efeito de sentido. Não é um adjetivo que você usou aí uma forma verbal, mas o efeito de sentido que causou, né? E às vezes isso é interessante, porque foi lá e colocou apenas uma palavra, não usou as palavras que são comuns e mesmo assim conseguiu o efeito. Parabéns, tem muito a ver com a aula. Tudo que tem a ver com a questão da linguagem, língua portuguesa, a gente sempre tem que estar falando que essas curiosidades ajudam os nossos alunos. Parabéns. Vamos para a próxima tela. Agora é um chat. O chat tem algumas atividades aí que eu vou pedir para vocês ir fazendo comigo agora mesmo, sem tempo para poder de intervalo, tá? Vamos lá. O chat é o seguinte. Avalie alguns aspectos importantes sobre os gêneros textuais descritivos ou predominantemente descritivo. Volta a lembrar. Gêneros textuais descritivos são aqueles que só descrevem.
né? E existe aqueles predominantemente descritivos, que pode ser uma narrativa, pode ser outro tipo de gênero, mas que vai ter dentro do seu... outro tipo de texto, desculpa, que vai ter dentro da sua composição partes muito grandes de descrição. Então a gente chama de predominantemente descritivo. Vou pedir para pôr na tela de novo a tabela. Olha lá. Primeiro vem as questões e aí vem a resposta sim ou não. O ser ou objeto descrito pode aparecer no início, meio ou final do texto. Nos textos descritivos, esse ser ou objeto descrito pode aparecer no início, no meio ou no final do texto. Isso é correto? Você vai pôr sim ou não, pode mandar aí no chat que a gente já vai verificando. Aí aqui a primeira resposta funciona sim, né? Sim, uhum. Sim, pode ser em qualquer lugar, não precisa estar no início, ou no meio, ou no final. Perfeito. É possível apenas utilizar verbos na primeira pessoa para fazer descrições? Verbos na primeira pessoa, lembrando a primeira pessoa do discurso, o eu ou nós. É possível utilizar só verbos na primeira pessoa? Ó, aqui colocaram não. Não, porque quando a gente está descrevendo, a não ser que você esteja descrevendo só sobre você, né? Uma autodescrição. Se você estiver fazendo uma autodescrição, mas geralmente você acaba falando de algo fora de si, né? Então aí a resposta adequada, não. O ser ou objeto descrito pode estar situado no presente ou no pretérito? Aqui, e ó, aí? uma anterior, né? Que tinha respondido. Colocou que sim. Sim, quando nós fazemos descrições, a gente pode falar de algo no momento da fala ou no momento anterior à fala. Perfeito. Os adjetivos caracterizam os seres ou os objetos descritos ou dão aspectos a eles? Essa é fácil, hein? Vamos ver como que eles estão nessa daí. Mandaram? Sim. Sim, com certeza. Uhum. O adjetivo ele tem o papel de caracterizar mesmo, de trazer aspecto, né, para o ser ou objeto descrito. A descrição pode aparecer em gêneros que têm a finalidade de narrar ou explicar? Essa é boa, a gente falou várias vezes aqui. Vamos lá. Ou seja, um texto que não tem só a intenção de descrever. Ele pode ser um texto narrativo ou um texto explicativo. Pode haver descrição desse gênero? Sim. Sim, como sempre. Alguém falou não? Até agora não. Eles são perfeitos. Os gêneros que apresentam predominância da descrição têm por objetivo narrar história? Os gêneros que apresentam predominância da descrição têm por objetivo narrar história? Então, olha só, você tem predominância de descrição. O objetivo é narrar uma história, contar algo? Colocaram que sim aqui, ó, o Leonardo. E mais alguém? Vamos ver. Essa realmente foi uma pegadinha. Colocou aqui não. Essa eu vou deixar até para a próxima tela. Eu não quero matar a resposta agora, porque eu quero que eles pensem bastante sobre isso. Tá bom. E no último, nos gêneros que apresentam predominância de descrição, é possível observar a expressividade do autor? Aí só para lembrar, a expressividade, para os alunos que não vão lembrar, é a escolha das palavras, aquela escolha da palavra para poder tornar aquilo mais expressivo, ou seja, aumentar a proporcionalidade da descrição, da caracterização, né? Intensificar. Então, os gêneros que apresentam predominância de descrição, é possível observar a expressividade do autor? A gente já tratou disso em algumas aulas. O que eles responderam? A Adriele colocou duas respostas, então ela colocou primeiro não e depois sim. O não e sim, será que é pro anterior não, pro esse é sim? Pode ser, aí né? Tem aqui não necessariamente, sim. Mas aí a pergunta é se é possível. Então, colocar não necessariamente, ele já está entrando... Eu já coloquei o não necessariamente na pergunta, né? Quer dizer, se é possível. Não quer dizer que é obrigatório. Sim, mas é possível. Então, acho que a resposta dela é sim, né? Muito bem. Então, vamos ver a tela aqui das respostas para ver se todos acertaram. Teve ali o não para a segunda, dizendo que é possível apenas utilizar verbos na primeira pessoa. Não é possível usar só verbos na primeira pessoa para fazer descrições. E o não também na penúltima, que é aquela que eu deixei de pegadinha. Os gêneros que apresentam predominância descritiva têm por objetivo narrar histórias? Não. Porque se a predominância é descritiva, o objetivo maior é descrever, né? Não vai contar muita história, vai ficar descrevendo o local, descrevendo as pessoas, descrevendo a situação. Então, a narrativa, né, que é o contar história, ela vai ficar um pouco à parte. Então, não é possível, tá? Muito bem. Eu acho que eles mandaram muito bem na aula de hoje, né, Pro? Eles mandaram mais alguma coisa? Não. O Pro, né, elogiando os professores dele, os alunos, acredito. Muito Estou legal. adorando essas colocações. Muito bom.
É isso aí. Então vamos para finalizar a nossa aula, o que vimos hoje, né? A importância do uso de adjetivos na descrição para criar efeito de sentido, análise das diferentes funções dos gêneros textuais com predominância descritiva. Espero vocês amanhã na última aula da sequência de atividades 1 e já para a próxima semana a sequência de atividade 2 que eu avisei. Peço que vocês avaliem a nossa aula, né? E até a próxima. Obrigado, professora. Obrigada, Mauro. Posso sugerir um texto para eles? Claro que pode. Uns braços do Machado de Assis. Vocês vão ver muito disso aí que o professor Mauro está falando, tá bom? Vendo sugestão tchau, tchau. da professora, vamos para a leitura. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.